Olá, e aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso curso de Python para iniciantes. Eu sou a professora Cida Castelo e hoje, então, na nossa aula, nós vamos conhecer a ideia do PyCharm que nós acabamos de instalar e vamos criar o nosso primeiro projeto usando o PyCharm. Então, o PyCharm ele é uma IDE que ajuda a gente a desenvolver os nossos sistemas, desenvolver os nossos programas em Python. Ela é uma ideia para o Python. Lembrando você que o código-fonte e material vai estar disponível no GitHub, então a partir de agora, todo o código que eu fizer vai estar lá no repositório do Git, do GitHub. Você acessa por esse link que está aqui. Toda aula que eu fizer vai ser a aula. Hoje vai a pasta da aula 8, depois a aula 9 e assim por diante, lá no nosso Git, tá ok? E lembrando você então que o PyCharm é uma IDE, ou seja, um ambiente de desenvolvimento integrado que foi desenvolvido pela JetBrains e que ele é para auxiliar, né, uma IDE, vai trazer muitas funcionalidades para a gente desenvolver com Python. Ela é uma IDE para o Python. Tudo bem? Então vamos lá, começando, você deve ter instalado o Python e você também deve ter instalado o PyCharm. Tudo o que eu fizer aqui é feito nos outros sistemas operacionais. Pode ser que a versão que você tenha, se por acaso você tiver a versão do Python, do PyCharm, for diferente da versão que nós instalamos, a interface dela pode ser um pouquinho diferente, mas eu vou tentar trazer aqui como que é antes, ou pode ser que também você esteja com a versão igual tá a minha aqui. Tudo bem? Então vamos lá começar o nosso primeiro programa aqui e conhecer o PyCharm. Vamos abrir o PyCharm? Então eu estou no Windows, tem várias formas de você abrir um programa no Windows, né? Eu posso clicar aqui em pesquisar, só digitar PyCharm aqui, PyCharm, ele vai abrir para mim qual que é o PyCharm que eu tenho instalado, tá ok? Você pode vir também, se você é usuário do Windows, né? Vir aqui em todos os aplicativos e procurar aqui pelo PyCharm, que ele vai estar na pasta da JetBrains, aqui JetBrains, eu tenho instalado aqui o PyCharm e o IntelliJ é para o Java. Então, eu posso abrir por aqui também, né? Abrindo o PyCharm por aqui. E se você é usuário de outro sistema operacional, você vai abrir normalmente como você está acostumado a abrir os programas no seu sistema operacional. Então, vou clicar para abrir o PyCharm. Eu estou com a versão 2023.3.2. Ela mudou um pouquinho a interface das versões anteriores, tá? Quando a gente for criar um novo projeto. Aqui, se você quiser fazer um tour para você conhecer, é novo no PyCharm, então se você pode clicar aqui e fazer um tour. Se você quiser, você pode fechar esta janela que tem essa janela que tem aqui. Aqui nós temos algumas opções de menu, então principalmente para quem é lá do Linux, para adicionar ele no lançador de aplicações, eu já mostrei. Mas aqui você pode alterar algumas configurações e você verificar se tem algum update. Nesse menu que nós temos aqui, é para você aprender, né? Então tem os cursos interativos que você pode clicar para aprender esses cursos. Tem esse menu aqui, o Help e recursos, né? Então, Help, Getting Started, então começando, PyCharm no YouTube, são links que você pode acessar. Aqui são os plugins que já vem instalado e se a gente precisar instalar algum outro plugin, né? Adicionar coisas no nosso PyCharm, então a gente pode vir por aqui. Às vezes ele tem alguns plugins que foram atualizados, então
ele vai te avisar, você vai vir aqui nessa parte e atualizar o plugin. Aqui é para você customizar a sua IDE. Aqui eu tenho o Dark, né? Estamos com o tema Dark, mas a gente pode clicar aqui, ele vai trazer o Light com Light Header, ok? Aqui tem o Drácula, percebe que ele é um tema escuro, mas ele traz aqui assim um pouquinho mais cinza. Então você vai configurar de acordo com o que você gosta. E aqui tem o High Contrast e o IntelliJ. Eu vou deixar no Dark por enquanto, tá? Esse IDE fonte aqui é a fonte, o tamanho da fonte da nossa IDE aqui. Então já vou deixar a minha IDE no tamanho 14. E se precisar eu vou aumentar também, que é por vias da apresentação, né? Então eu gosto de deixar com que você consiga enxergar bem essa IDE aqui que a gente tem, né? E aqui os projetos. Então, se você já tiver algum projeto, ele ia listar o projeto aqui. Você pode pedir para abrir um projeto. Então, quando eu clico em Open, ele vai trazer para a gente aqui qual que é você vai buscar onde tem o seu projeto. O Get From VCS é para você pegar lá do Git ou de algum versionador de código, e nós vamos clicar aqui em New Project. Então aqui eu vou criar um novo projeto. Aqui eu vou dar um nome desse projeto. Essa tela aqui pode ser que esteja diferente de se você tiver uma versão anterior, porque não tenha esse Project Env aqui. Tem esse Custom Environment, então é para eu customizar o meu ambiente. Então, se você tem essa tela, não tem esse Project Env, então você pode usar esta tela que está aqui, tudo bem? Então, deixa o default aqui, o Virtual Env, tá? Virtual Env, e aí o restante vai ser igual. Eu vou criar, então, usando aqui o Project Env, que é o Virtual Environment, um ambiente virtual, que onde a gente pode, se eu vier nessa outra aba aqui, a gente pode trazer coisas que já foram instaladas, né, anteriormente, que a gente pode usar nesse projeto, mas eu particularmente não gosto de usar assim. Toda vez que eu crio um projeto novo, mesmo que eu tiver que adicionar algumas bibliotecas, algumas coisas assim, eu prefiro sempre estar para aquele projeto. Então, eu não vou marcar aqui para trazer pacotes em herança e essa outra opção aqui, que é para deixar disponível para todos os projetos. Então, vou vir aqui em Project Env. Aqui eu vou dar o nome de aula 008. E aí, aqui é o local onde você vai salvar os seus projetos. Você pode, para cada projeto, ter uma pasta. Eu tenho a pasta a qual que eu vou versionar no GitHub. Então, já vou colocar para salvar nessa minha pasta do GitHub. Então, vou vir aqui para procurar essa pasta. Tem aqui em C, SIDA, onde eu fiz essa minha pasta. E está aqui, ó, curso Python 3-Git. É a pasta que eu tenho aqui. Onde eu vou salvar? Vou salvar em aulas. E eu já criei uma pasta dentro dessa minha pasta do GitHub, chamado aula 8. Então, eu vou salvar dentro dessa pasta aqui. É assim que eu versiono, ou que eu utilizo o Git. O Git é local, o GitHub é aquele local na web que eu passo para vocês o caminho. E eu vou salvar dentro dessa pasta. Então, vou pedir para ele salvar dentro dessa pasta. Bom, eu não vou criar um repositório Git, porque eu já tenho criado. E não vou pedir para ele criar um script de boas-vindas chamado main.py. Ok? Outra coisa, se você não tiver instalado o Python na sua máquina, você vai escolher aqui e pedir para ele fazer download. Então, veja que ele está falando aqui, ó, tá? Ele vai, então, vai criar um virtual LAN aqui
aonde eu falei que eu tenho aqui. Então, dentro dessa pasta, ele vai criar uma pasta venv, que é o Virtual Environment, tá? Eu já tenho aqui, então, o meu Python instalado, ele vai aparecer aqui. Tudo bem? Então, ele já reconheceu que eu tenho Python instalado e percebe aqui que está em cinza claro, que ele vai criar a nossa pasta VirtualEnv, o VirtualEnv, né, o Virtual Environment. E aí ele vai colocar tudo o que precisa para ele criar o nosso projeto. A mesma coisa seria esse daqui, ó. Tudo bem? Então, a mesma coisa tá o que a gente está fazendo nesta interface que está aqui. Eu vou pedir para ele criar o meu projeto. Aí ele vai demorar um pouquinho. Você sempre espera, porque o que ele tem que fazer? Ó, ele tá aqui embaixo, ele está fazendo, escaneando as dependências, indexando as dependências, tá? Tem aqui um show all, que eu posso ver o que ele está fazendo. Aí a gente tem que esperar ele terminar de baixar fazer esses processos que ele está fazendo aqui, tá ok? Então, tá aqui tudo, já baixou. E essa daqui é a nossa interface. Eu vou abrir aqui, né? Vou maximizar. Percebe que do meu lado esquerdo eu tenho aula 008 e tenho venv aqui, que é onde ele tem as bibliotecas, os scripts, tudo que a gente vai precisar fazer aqui. A gente não salva nada nesse venv. A gente não salva nada, não cria nada nele, tá? Para eu criar um arquivo, um file, né? Eu clico com o botão direito em cima do nome do meu projeto. Veja que tem aqui o local onde ele foi salvo, né? E o nome dele. Então, vou clicar com o botão direito aqui em cima dele. New Python File. Posso criar um arquivo de qualquer extensão. Posso criar aqui um novo diretório, uma nova pasta, um pacote do Python. Depois a gente vê isso bem mais para frente, tá? Um arquivo HTML, um arquivo de SQL, que é de banco de dados, um arquivo de TypeScript. Então, veja que eu posso criar vários tipos de arquivo que essa IDE nos proporciona. Eu vou criar um file do Python, né? Um arquivo Python. Não preciso colocar a extensão .py, que automaticamente ele vai colocar para a gente. Eu vou chamar ele de main, não vou colocar a extensão, vou dar um enter, e aí ele criou para a gente aqui. Ele está perguntando, como eu estou já versionando ele aqui no Git, então ele está perguntando se eu quero adicionar esse arquivo ao meu repositório do Git. Você não tem o Git, não vai aparecer isso daqui para você, tudo bem? Como eu tenho o Git, que é a forma como eu versiono os meus aplicativos, os meus códigos, né? E disponibilizo para você, então ele já está perguntando para mim se eu quero já adicionar ou se eu posso adicionar mais tarde manualmente. Posso até pedir para ele não ficar me perguntando mais isso daqui, né? Perguntando se eu quero adicionar ou não, tudo bem? Se você não sabe o que é Git ou GitHub, você dá uma buscada aí pela internet. Eu não tenho curso de Git nem de GitHub, né? Porque o Git é na nossa máquina e o GitHub é o que a gente manda lá para o repositório do Git, que fica lá no git.com, tá ok? Então, aqui eu vou pedir para ele adicionar dessa forma que eu estou adicionando. Depois vocês vão ter acesso ao código fonte que vai estar nesta nossa aula, né? Naquela aula 8 você vai conseguir ver, tudo bem? Algumas configurações, então, ele mudou um pouco, né? Porque antes ele vinha com todas os menus aqui, mas se você clicar aqui em main menu, ou menu principal, ele vai aparecer para aqui. Algumas coisas que eu quero mostrar para você é que, por exemplo, eu venho aqui em settings, aqui configurações, tá? Ele vai aparecer aqui para mim
algumas configurações. Eu não gosto muito do tema Dark, né? Então eu posso escolher aqui qual outro tema eu quero usar. Por exemplo, eu vou usar o Drácula. Então percebe que ele ficou dessa forma aqui. Tudo bem? Então, ó, New UI, nova aparência, tá? Aqui que ele traz algumas informações. Aparência, eu quero mudar o tamanho da fonte, eu deixei como 14, mas eu estou achando aqui que é o tamanho dessa fonte aqui, para vocês verem, não está muito bom, então vou mudar para o tamanho 16. Vou pedir para ele aplicar, então percebe que ele mudou toda essa nossa ideia aqui, tudo bem? Vou dar um OK, a gente vai ver mais algumas coisas. Eu quero escrever aqui, né, no meu primeiro programa que a gente está fazendo aqui, o main.py, a gente vai escrever um print, ele vai ajudando a gente, tá vendo? Ele já vai trazendo algumas informações aqui. Então, print, vou colocar um hello, vírgula, world, tá? World, tudo bem? Então, eu estou achando que está muito pequeno o tamanho dessa fonte, né? Uma coisa que eu vou fazer aqui para facilitar quando eu estou trabalhando, eu vou teclar Ctrl Shift A, Ctrl Shift A, ele vai trazer esse menu aqui em cima, tá vendo? Essa caixinha aqui. Quais são as ações? Eu vou escrever assim, olha, mouse, tá? E aí eu vou vir em mouse Ctrl. Nesse mouse Ctrl, o que eu quero fazer? Eu quero que quando eu clicar o Ctrl e o scroll do mouse, ele aumente ou diminui o tamanho da fonte para mim. Então, eu vou selecionar esse Change Font Size with Mouse Well in, né? No editor ativo ou em todos os editores. Eu vou deixar no editor ativo, vou clicar em OK. Tá? Agora, quando eu clico, estou segurando a tecla Ctrl e estou rodando, né? Ou rodando aqui o scroll do mouse, a rodinha do mouse, e percebe que eu tenho um tamanho de fonte maior. Eu gosto, né, de trabalhar, assim, principalmente quando eu estou gravando aula, eu gosto de deixar bem visível, tá? Para executar, o nome do meu programa aqui, né, o nome do meu arquivo chama main.py. E aqui a gente tem, aqui, ó, run debug, então é executar o arquivo atual. Mas eu prefiro, então quero executar este arquivo aqui, vocês vão ver que vai mudar aqui em cima. Então vou clicar com o botão direito na minha tela, run main, e ele vai aparecer aqui embaixo no console, tudo bem? Aí eu vou aqui no console também, né? Nessa saída no terminal aqui, ó, eu vou peguei o mouse, Ctrl, estou rodando a rodinha do mouse, né? Tudo bem? Para ficar maior para a gente ver. Percebe que houve uma mudança aqui, né? Estava com o main file e agora já está o main. Então, toda vez que eu clicar agora nessa setinha de play aqui, ele já sabe que eu quero executar esse meu arquivo, tá? Tem algumas informações que ele vai dando aqui, eu posso falar assim, ó, eu vou pedir para ele ou não me avisar mais, tá? Ou simplesmente fechar essas informações que ele traz aqui para mim. Tudo bem? Aqui ele está dando um warning, né? Não é erro, então ele está falando para eu clicar ou pressionar o Alt Enter, então Alt Enter, aí ele está falando para se eu quero reformatar o meu arquivo aqui de acordo com o PEP. Então vê que ele criou uma linha abaixo. Se você está satisfeito ou está satisfeita com esse tema que eu coloquei aqui, eu gosto de usar um outro tema. Então vou vir aqui nesses menu tipo hambúrguer, né? Quando tem esses tracinhos aqui, a gente chama que é um menu hambúrguer. Então vou vir aqui nesse File, Settings, né? Configurações.
Aqui não tem o que eu gosto de One Dark, tá ok? Então eu vou procurar esse plugin. Você não precisa fazer isso se não quiser, mas eu estou dando uma geral da nossa IDE. Vou vir aqui em plugins. Quando ele traz isso daqui para a gente, ele vai falar quais são os plugins que a gente tem instalado. Então, tem aqui instalado, mas eu não tenho aqui para eu usar o OneDark, né? Então, ó, de UI, ou seja, de interface do usuário, né? A gente tem aqui o GitHub Color Scheme, aí ele vai trazer para você, às vezes ele traz um preview do que é o Monokai. Eu não gosto desse Monokai, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Marketplace, ou seja, na loja da JetBrains. Venho aqui, vou clicar aqui, percebe que ele está carregando. Eu vou escolher aqui, ó, On Dark. Aí ele já trouxe o primeiro aqui para mim, ó. Tem então o tema On Dark, que eu gosto desse daqui, que ele traz uma coloração bem bacana. Tem aqui o Atom On Dark Theme. Então, às vezes ele traz algum preview ou não, tá? Tem aqui o One Darker Darker. Então, aí você pode ir dando uma olhadinha neles. Eu gosto desse One Dark Theme. Eu vou pedir para ele instalar. Então, install. Vou clicar aqui, né? Install. Ele vai perguntar, né? Que eu preciso, se eu aceito aqui os termos aqui da instalação. Vou falar que eu aceito, porque senão a gente não consegue instalar, tá ok? Então, depois se eu quiser desinstalar também, é só chegar e selecionar ele. Ele já marcou aqui para mim como está instalado. Eu vou dar um ok e percebe que agora a gente tem aqui já uma coloração um pouquinho diferente. Tudo bem? Ele está falando que tem um update para a versão 5.10. Depois a gente dá uma olhadinha nisso daqui, se a gente quer fazer dá uma olhadinha nele aqui. Tudo bem? Mas por enquanto para mim aqui tá bom, tá? Então veja bem uma coisa, nós temos aqui o nosso programa. Vou clicar aqui para executar. Então ele já executou aqui. Deixa eu fazer uma outra configuração, Ctrl Alt A. A mesma coisa que eu vou vir aqui no mouse, Ctrl, eu vou pedir para ele selecionar todos os editores, tá ok? Vou pedir para aplicar, e agora quando eu rodo, né, o mouse, ele tanto aqui em cima quanto na saída. Do lado de cá a gente tem alguns atalhos. Antigamente ele tinha um atalho aqui embaixo que aparecia tudo para a gente aqui. Então temos essas modificações. A mesma coisa que eu posso fazer aqui um print, igual a gente já fez, né? 5 ou 6 com mais 7. E aqui ele vai, vou pedir para executar, então posso vir e executar aqui nesse menu que tem aqui, nesse play que tem aqui em cima, na nossa barra de menu aqui, ou clicar com o botão direito, Run Main. Aí ele apresentou aqui, ó, 13. Então, 6 com mais 7, 13. Então, tudo que a gente já viu até agora em alguns programas, né? Em alguns scripts que a gente criou, usando o próprio terminal do Python ou o idle, a gente consegue fazer aqui, tá? Eu só não tenho aqui, por exemplo, 6 com mais 7, né? Lembrando que isso daqui a gente não consegue, ele já está dando aqui um aviso para mim, tá vendo? Então, se eu pedir para executar, ele não fez nada com esse 6 mais 7. Vou colocar 6 mais 8 para a gente ver que não acontece nada. Por quê? Porque eu preciso dar a saída, tudo bem? Então, eu preciso escrever o print, aí abrir o parênteses, vou fechar o parênteses, aí eu coloquei então dentro do parênteses, tudo bem? Então, vou pedir para executar novamente e a gente tem aqui a saída no nosso terminal do nosso arquivo aqui, tá certo? Aí depois, com o desenrolar do nosso curso aqui, a gente vai trazendo mais
funcionalidades ou a forma de trabalhar usando o PyCharm e criando outros projetos. Tudo bem, então? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Agora, vamos só utilizar o PyCharm. Vimos algumas configurações do PyCharm e como que criamos o nosso primeiro programa utilizando aqui a IDE do PyCharm. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se inscreva no canal, se não tiver inscrito ou se não tiver inscrita, compartilhe. Deixe o seu like se você gostou, porque é muito importante para a gente conseguir trazer mais aulas aqui para o nosso canal. E também não esqueça de se inscrever e acionar o sininho para quando tiver vídeo novo, o YouTube te avisar. Te vejo na próxima aula. Até lá!